Esta é a 10ª lição. Estamos numa série de estudos que visam nos abrir o entendimento sobre o que é ser um cristão, o que é ser um membro do corpo de Cristo, o que é ser um discípulo, como deve andar um discípulo, quais valores, quais ensinos, qual é a base verdadeira da igreja nessa terra, como modos de vida, como estratégia de caminhada, o que é que realmente Deus nos ensina, o que é que precisamos viver mesmo. E nessa lição nós vamos fazer um resumo do que estudamos até aqui. Nós vimos na primeira lição que eu e você precisamos ser pastoreados. Isso é um parâmetro do reino de Deus. Quando Deus usa a figura do pastor, a figura da ovelha, quando Deus fala que o corpo de Cristo, a igreja local, é um rebanho, isso é verdadeiro, isso é real, nós precisamos entender que Deus está falando da necessidade que todos nós temos de sermos conduzidos. Quando um filho, uma criança vem ao mundo, ele vem através de um pai e de uma mãe que tem a responsabilidade, a autoridade, tem a identidade e tem o privilégio de conduzir uma criança ao crescimento. Nós vimos na primeira lição desta série que eu e você precisamos ser pastoreados. Como crianças recém-nascidas, nós precisamos de pais espirituais que nos ensinam, que nos conduzem, que nos motivam, que nos ajudam, que nos corrigem. Esse é um princípio inegociável do reino de Deus para a nossa vida terrena como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus. Esse é um desafio nosso como membros do corpo de Cristo. Estamos mesmo entendendo, aprendendo e vivenciando essa verdade de que precisamos ser pastoreados. Nós colocamos na vida da igreja, desde 2010, 2011, alguns alvos. Quem ora por mim? O que tenho profetizado? Quem é o meu líder? Quem são os meus discípulos? E de uma forma assim, muito objetiva, como pastor sobre a sua vida e te orientando a fazer com o seu pequeno grupo, eu quero te desafiar, eu quero confrontar você. Isso é realidade na sua vida? Porque se isso não for realidade na sua vida, nós vamos perder tempo operando uma série de coisas da vida da igreja, da vida eclesiástica ou da cultura religiosa. É imprescindível que eu e você saibamos que necessitamos ser pastoreados. Existe um pastoreio que ele é genérico, ele vem do corpo de Cristo, ele vem da informalidade, ele vem da comunhão simples, até mesmo com uma criança. Até a pedra pode nos comunicar alguma coisa. As coisas inanimadas podem nos ensinar algo. O Espírito Santo vem e usa o que ele quiser, quem ele quiser, para nos conduzir. Mas existe também esse organismo vivo da igreja local, que também diz respeito à família, em que eu preciso do meu pai me ensinando, me conduzindo. Eu preciso da minha mãe, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso do meu pastor, eu preciso do líder, eu preciso de irmãos que andam aliançados comigo, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ter alguém que ora por mim. Eu preciso ter essa aliança, eu preciso estar profetizando o tempo todo aquilo que Deus traz para a minha vida através do corpo. Eu preciso de ter um líder, um pastor, um discipulador. Eu preciso fazer discípulos. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, alguém que vela por mim. E assim eu quero que você tenha sempre um pastor, alguém que vela por você. Nós precisamos ser pastoreados, precisamos ser discípulos, ter o coração aberto. Eu quero aprender, eu quero compartilhar, eu quero perguntar, eu não quero fazer nada da minha cabeça, eu quero ter apoio, eu quero ter um lastro de vida para qualquer assunto da minha vida. Eu quero ter um lastro de comunhão que flui do corpo de Cristo. Eu quero. Vimos a segunda lição nessa série. Todo discípulo tem um trilho, um caminho a seguir. E vimos átrio, santo lugar e santíssimo lugar.
Vimos um gráfico que vai nos ensinando, e eu quero incentivar você a voltar ao estudo do gráfico, que vai nos incentivando a entender esse crescimento. Éramos uma pessoa no meio da multidão. E fomos à cruz de Cristo. E na cruz de Cristo nós encontramos salvação, perdão, novo nascimento. E essa passagem do novo nascimento nos coloca como discípulos, para vivermos a vida da igreja comum, diária, vivermos o que os ministérios geram para nós no crescimento, no amadurecimento e rumo a sermos líderes de Deus que vão gerar novas vidas. Multidão, discípulos, líderes. Antes nós ouvíamos o Evangelho, atendemos ao Evangelho e fomos à cruz de Cristo. Agora nós vivemos a vida diária do corpo e subimos cada dia mais num processo de santificação, nos tornando mais semelhantes a Jesus, nos tornando mais frutíferos, nos tornando, portanto, líderes. Se você, nessa revisão, compreende que a igreja é só um acessório, uma opção paralela, você corre o risco de ou não ser salvo mesmo, embora esteja frequentando a igreja. Significa que se Jesus voltar, se você perder a vida hoje, você não vai viver a eternidade com Ele. Como também corre o risco de até eu ter sido salvo, eu sou salvo, mas o Espírito Santo não tem vez na minha vida. Eu não sei o quanto isso vai me custar. Não, Senhor, eu estou avaliando a minha vida e eu quero confessar que eu não estou vivendo esse trilho, eu não tenho um crescimento espiritual, eu não estou frutificando cada vez mais, eu não estou envolvido cada vez mais com a Tua obra, eu não tenho intimidade crescente com o Teu Espírito Santo, eu não estou me tornando um líder, um sacerdote, alguém que frutifica para o Teu reino, e eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Essa lição deve ser reestudada. Essa revisão deve nos levar ao lugar de rendição, aos pés da cruz. Senhor, eu não tenho vivido isso. Eu não quero apenas frequentar a célula. Eu não quero apenas ter uma lição. Eu não quero apenas ser um conhecedor e até conseguir ministrar essa lição. Eu quero viver isso. Terceira lição que vimos: a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz. Nenhum discípulo verdadeiro consegue dar um passo sequer de crescimento no reino de Deus sem que esses três fundamentos sejam reais na sua vida. A palavra é autoridade sobre mim. Disse, está dito. Eu ouço e eu obedeço. O corpo é uma autoridade sobre mim. Eu não vivo independente, eu não vivo sozinho, eu não vivo me governando. Eu sou vinculado ao corpo. Eu preciso receber do corpo e eu preciso também transmitir ao corpo. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja local, eu preciso do culto, eu preciso do serviço, eu preciso andar junto como família no corpo de Cristo. Terceiro, a autoridade da cruz. Tudo, absolutamente tudo na minha vida precisa passar pela instância da renúncia, da rendição, de eu me humilhar diante do Senhor, de eu estar aos pés da cruz, de eu fazer com que a minha carne seja crucificada todos os dias, em todo o tempo. Qualquer assunto, qualquer decisão, qualquer impasse, qualquer questão, qualquer conflito, qualquer avanço, precisa passar pela cruz, por um lugar de renúncia, de rendição. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri com Cristo, então eu também vivo a ressurreição e a vitória com Cristo. Vimos que esses três fundamentos são alicerces e sem eles nada floresce na minha vida. Nós, como igreja local, temos experimentado isso continuamente. Um mundo de esforço, de ajuda, de conselho, de hora, de visita, de fase, acontece. Mas se a pessoa não tem esses três fundamentos, não prospera. Um dia ela desanima, ela vai embora, ela some, ela desaparece. Geralmente ela acha problema nas pessoas, ela acusa, ela está sempre pondo culpa em outros. Mas se eu tiver a autoridade da palavra como algo real na minha vida, a autoridade do corpo, a autoridade da cruz, se eu estiver vivendo isso, todas as sementes do reino florescem. Romanos 8
todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para que eu me torne cada dia mais semelhante a Jesus, para que eu realmente esteja cada dia mais parecido com Ele no processo da santificação, que é a vida cristã, que é o que vivemos no dia a dia como igreja local. A quarta lição, nós nos concentramos no que é a autoridade da palavra. E vimos que a Bíblia traz decretos eternos de Deus, e que eu e você encontramos na Bíblia direcionamento seguro, preciso, perfeito para qualquer assunto da nossa vida. Se eu e você não vivermos tendo a palavra como autoridade absoluta da nossa vida, está escrito, é isso que o Senhor diz, eu vou cumprir, eu vou viver, eu vou me submeter, eu vou obedecer, eu vou trilhar. Se nós não vivermos assim, não adianta a nossa vida de coisas religiosas, eclesiásticas, frequentar culto e fazer e acontecer e construir, não adianta. Eu preciso ser alguém que obedece. Jesus disse isso de uma forma tão linda. Disse, olha, se você ouve a palavra, mas não põe em prática, você é semelhante a uma casa que foi construída não em cima da rocha, foi construída, mas em cima da areia. Parece a mesma coisa, mas no dia em que vem a tempestade, e ela vem sobre todos, o casamento vai embora, a paz vai embora, a alegria vai embora, as finanças vão embora, os filhos vão embora, tudo se dissolve, tudo cai por terra. E a gente às vezes fica achando que é o diabo, que Deus não nos atendeu. Não, é porque nós fomos uma pessoa que só ouve, mas não põe em prática. Que a palavra, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos atrai, a gente gosta, mas ela não é autoridade. Vimos na lição número 5, de forma específica, a autoridade do corpo. Eu preciso congregar com meus irmãos. Eu preciso estar debaixo da liderança do corpo de Cristo. Meus pastores, meus líderes, meus irmãos. Eu não posso decidir, eu não vou, não quero, eu penso outra coisa, eu mudei. Eu preciso ter uma aliança com o corpo de Cristo na vida da igreja local. Todas as pessoas que nos meus anos de caminhada com o Senhor, todas as pessoas que sempre declararam, não, eu sou de todos os lugares, eu sou do reino, e não tinham uma aliança com a igreja local, submisso aos seus líderes, eu vi que eram pessoas sem fruto consistente. Pessoas místicas, pessoas que ajudam um monte de lugar, mas pessoas que uma hora precisam de raiz e não encontram. Precisam de apoio que só acontece quando se tem raiz e não conseguem. Tudo parece que vai bem, estou fazendo a obra do reino, mas sem raiz sólida, profunda, de aliança no corpo de Cristo. Na igreja local, as coisas são limitadas demais. E nesse estudo, nós revisamos que eu preciso da autoridade da palavra, o que está escrito. Se eu não sei o que está escrito acerca de um assunto da minha vida, do meu casamento, das minhas finanças, do meu trabalho, eu preciso consultar, eu preciso aprender. Então eu preciso da autoridade do corpo, porque é no corpo que isso flui, os nutrientes fluem. Então eu preciso revisar isso na minha vida. Eu frequento a igreja ou eu tenho uma aliança e me submeto ao corpo? Na sexta lição nós vimos a autoridade da cruz. Estudamos especificamente que absolutamente tudo passa pelo caminho da renúncia, da humildade, da rendição, do servir livremente aos irmãos. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso saber que o tempo todo a cruz tem que ser a autoridade sobre a minha vida. Qualquer assunto, qualquer questão, passa por renúncia, negar a mim mesmo. Jesus chegou a dizer que se eu não negar a mim mesmo e tomar a cruz, eu não sou discípulo. Eu sou membro da igreja, membro da estrutura religiosa que passa. Sou um daqueles candidatos a ouvir do Senhor. Não vos conheço. Essa revisão é muito mais do que rever o que nós já estudamos. Precisa ser um momento de eu e você irmos para diante do Senhor. Senhor, eu estou vivendo isso. Eu que estou ministrando a você, e eu creio perfeitamente que Deus não tem nenhuma expectativa de que todos nós já estejamos vivendo isso em plenitude. De forma alguma.
mas que todos nós estejamos dando passos, pequenos que sejam, todos os dias. Senhor, eu ainda não estou vivendo isso aqui em plenitude, mas eu não estou mais no mesmo lugar que eu estava antes. A cada dia eu tenho crescido nisso, e eu estou me submetendo à autoridade da palavra, à autoridade do corpo, à autoridade da cruz. Na 7ª lição, nós começamos a ver sobre o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Estamos aqui nessa terra, nascemos, estamos vivendo. Para quê? Para que eu acordo toda manhã? Para que eu saio para trabalhar? Para que eu pago as contas? Para que eu cuido disso, daquilo outro? O dia se renova, eu dormi, o ano aconteceu de novo, mais outro ano, mais outra estação. Para que tudo isso? Primeiro, a gente tem que sempre se lembrar que essa vida, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos, parece uma eternidade, mas ela não é nem um suspiro do que nós realmente vamos viver. E vimos então que no propósito eterno de Deus, a vida terrena, que é um suspiro, nos foi concedida para que a gente possa tomar uma decisão e trilharmos um caminho que nos faz ser cada dia mais parecidos com Jesus. Claro, esse caminho envolve a autoridade da palavra, do corpo e da cruz. Se eu tenho a autoridade da palavra, do corpo e da cruz sobre mim, eu vou trilhar um caminho apertadinho, uma porta estreita, mas que me transforma cada dia em alguém um pouco mais semelhante a Jesus. Para isso eu estou nessa terra. Não é para conquistar, para ter vitória, para acontecer, para Deus me abençoar, embora tudo isso aconteça. Eu e você estamos entendendo pelo estudo da palavra que o propósito de Deus em me deixar nessa terra me fez entrar nessa dimensão física, me faz viver essa dimensão física, me faz sofrer todas as agruras dessa caminhada física com um propósito, que eu me torne semelhante a Jesus. Vimos na lição número 8 que o Senhor tem no seu propósito eterno o elemento chamado família. É a família que vai viver por toda a eternidade com Deus, Deus Pai. Vimos em Romanos que Jesus é o primogênito e Ele quer que haja muitos filhos semelhantes a Ele. Por isso Ele nos coloca nessa terra em família, através de família e para viver família e para gerar novas famílias. É por isso que Ele diz que a igreja não é uma instituição, não é uma organização. A igreja é um organismo vivo que Ele chama de família. Se Deus é Pai, se eu sou filho de Deus, isso é para que vivamos família. O propósito de Deus nessa terra começa com eu me tornando cada dia mais semelhante a Jesus. Isso é possível porque Ele nos libertou da escravidão que tínhamos com Satanás, porque éramos devedores. Ele pagou a nossa dívida, agora nós podemos sair das garras do diabo, somos livres para isso. E sermos conformados à imagem dele a cada dia. Para isso estamos nessa terra. Não é para trabalhar, não é para fazer escola, não é para ter uma profissão. É para isso que nós estamos nessa terra. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós ganhamos uma profissão, nós levantamos recursos, mas o propósito de Deus é para que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus. E passemos a viver a família de Deus. Em família, e termos, inclusive, nossa família biológica edificada, transformada, restaurada, frutificando para o Senhor. A lição número 9, nós vimos que o propósito de Deus nessa terra é eu e você tomarmos uma decisão. Vimos sobre livre-arbítrio. A ideia religiosa, teológica no sentido mecânico, frio da coisa, é que livre-arbítrio é o meu direito de decidir. Deus me deu, eu faço o que eu quiser, eu decido o que eu quiser. Mas esse não é o livre-arbítrio. Embora Deus tenha me dado mesmo condição, permissão de decidir como eu quero, eu sou livre para decidir como eu quero, livre-arbítrio significa Ele põe luz nas opções. Se eu não conheço profundamente as opções e eu sigo pelo que minha alma está querendo, isso não foi livre-arbítrio. Para ser livre, eu preciso conhecer as opções. E falar assim, eu escolho. Deus fez isso.
Deus permitiu que o mal se estabelecesse, para que eu e você pudéssemos ver o mal e pudéssemos ver o amor dele na pessoa de Jesus Cristo, que morreu numa cruz. Assim, agora eu sou livre para decidir, porque agora eu estou enxergando. Enquanto eu não enxergo as coisas, e para eu enxergar eu preciso estudar a palavra, então a palavra tem que ser autoridade. Eu preciso dos meus irmãos, então o corpo tem que ser uma autoridade. Eu preciso de renunciar a mim mesmo, então a cruz precisa ser uma autoridade. Então eu começo a enxergar o reino de Deus. E ao ver o reino de Deus, as coisas lindas e maravilhosas que Ele tem para mim, eu posso tomar uma decisão. Eu falo assim, eu não quero as coisas das trevas. Eu não quero nem as coisas da minha carne, da minha alma dodói. Eu não quero. Eu renuncio a mim mesmo, à carne, ao pecado, ao mundo. E eu quero o reino de Cristo. Então eu exerço o livre-arbítrio. Nessa lição, durante a reunião da célula, eu quero desafiar a cada discípulo a dar um testemunho do que está acontecendo, como você está andando, o que você está experimentando de tudo isso. E termos um momento de análise. Senhor, eu estou dando frutos? Eu estou crescendo? Ou eu só estou frequentando igreja? Eu só frequento essa célula porque eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo, gosto daquilo. E se eu não gostar, eu mudo. Ou eu estou realmente querendo viver tudo isso aqui? Eu quero ser muito sincero com você. Não me interessa estar aqui gravando, estar produzindo lições, estar pastoreando um rebanho, conquistar, fazer acontecer. E no final descobrir que nós não vivemos isso aqui. Que você só gostou da igreja, só gostou do pastor, só gostou da célula, Deus só te abençoou, você conseguiu pagar a conta, você conseguiu trocar de carro, você conseguiu comprar um apartamento, você conseguiu mudar a casa, você conseguiu, eduquei meus filhos, eles se formaram na faculdade. Isso não é nada. Nós precisamos viver essas coisas enquanto estamos na terra, mas isso não é nada. Estamos nessa terra para viver o reino de Deus. E Deus está nos permitindo estudar o que é o seu reino. E eu e você temos, no livre-arbítrio, tendo visto o que Deus propôs a nós, nós temos a oportunidade de tomar uma decisão. E a minha palavra a você, e eu desejo que você reproduza isso com as pessoas da sua célula, os seus discípulos. Nós vamos só frequentar a célula, nós vamos só frequentar a igreja, ou nós vamos continuar buscando viver o que Deus ensina. Isso implica na autoridade da cruz. Eu tenho que renunciar. Não posso dizer assim, se dá para mim, eu vou. Se tudo estiver no conforme, eu vou. Se me agrada, eu vou. Se minha agenda permite, eu... Não. Eu renuncio. Está me custando caro, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo, eu vou perder isso, vou perder. Mas eu renuncio para viver o reino. Para ser um discípulo verdadeiro. E, consequentemente, andar em comunhão com o corpo. Andar em comunhão com o verbo vivo, Jesus. E viver por toda a eternidade com Ele. Mas se eu não tiver essa vida aqui, eu posso até ter levantado a mão lá na igreja, eu posso até ser crente, mas se eu não tiver essa vida de contínuo crescimento no Senhor, é possível que eu não seja realmente uma nova criatura. E quando eu sair dessa terra, eu não estarei com Deus por toda a eternidade. Eu quero orar por você. Eu quero dizer, Senhor, que essa lição, ou essas lições, nos levem verdadeiramente a essa caminhada de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Sairmos da multidão pela cruz de Cristo, nos tornarmos discípulos e crescermos até alcançarmos a maturidade como sacerdotes, frutíferos, honrando o Senhor em todas as coisas. Faz assim com meus irmãos que me assistem agora, Senhor. Sejam os membros do Projeto Adoradores, sejam milhares de outras pessoas que assistem pela internet. Em nome de Jesus.